Olá, dois irmãos graduados em estatística, pós-graduados em administração de empresas, com 10 anos de experiência profissional em área financeira. Viraram a página em busca de autoconhecimento e de equilíbrio através da meditação. Você vai conhecer melhor essa história no programa de hoje, pois eu converso com os gêmeos, Bruno e Juliano Mazzo. Bem-vindo, Bruno, bem-vindo, Juliano. Obrigado. Prazer recebê-los aqui no Lado a Lado. O prazer é nosso. Então eu estou curiosíssima para saber como é que foi esse episódio da vida de vocês, que vocês resolveram largar tudo e seguir para a meditação. Tudo começou, eu diria que há uns 8 anos atrás, que foi quando eu tomei o primeiro contato, assim, através, justamente, então eu trabalhava no banco e diante de tantas pressões e de alguma maneira não me senti totalmente encaixado lá, eu fui buscar na terapia, me entender mais o que estava acontecendo e minha terapeuta que indicou alguns cursos de meditação e tal. E desde então desde de 8 a 10 anos, não parou mais. Assim. E os dois começaram mais ou menos na mesma época? Juliano? Foi mais ou menos na mesma época, assim. Vocês trabalhavam no mesmo banco? Na época acho que eu trabalhava no Bradesco e o Bruno trabalhava no Unibanco, né? Depois a gente chegou a trabalhar até um tempo no mesmo banco, mas nunca juntos, né? Uhum. Mas eu acabei chegando até um pouco através do desequilíbrio, né? Da própria rotina agitada que eu tinha. Me estressei bastante, assim, tudo. E também fui procurar o yoga. Para me ajudar. Eu cheguei a ter no passado síndrome de ansiedade, né? Síndrome do pânico. E através do yoga foi me ajudando a questão da respiração, da autopercepção. Então eu mergulhei nisso e foi embora esse processo da meditação. Foi uma coisa que chegou com desequilíbrio, mas que daí eu vi que eu gostava bastante também, né? E quem foi que deu o primeiro passo? Quem foi o primeiro a falar, e se a gente largar tudo e for por outro caminho? Então fui eu, Bruno. Eu nasci 5 minutos antes que o Ju, e a gente costuma brincar que para algumas coisas eu dou o passo primeiro. Nesse caso aconteceu essa sincronia aí, né? Então, há cerca de 2 anos mesmo, por estar cada vez mais fazendo esses cursos e vendo o quanto isso me transformava, e até no banco mesmo, naturalmente as pessoas me procuravam, né, para pedir dicas, tal, para conversar e tal, falavam, pô, você é muito zen, o que acontece e tal. Então, foi há uns 2 anos, eu acabei decidindo pedir as contas lá do banco, fiz uma reserva e aí fiz essa transição. Então, continuei fazendo os cursos de preparação, porque ao longo desses 8 e 10 anos, tanto eu quanto o Juliano, cada um no seu caminho, fomos fazendo diversas formações, pensando no equilíbrio, tipo, no banco mesmo, na história de vida, assim. Então, no começo a gente não pensava de isso ser um trabalho e tal, mas cada vez isso foi ficando mais claro, até pela atitude dos amigos. Teve um curso, né, também em 2014, eu fiz um processo de coaching, e daí nesse processo eu fui conversando, né, com o Bruno, eu falei, eu tô vendo que eu tô destinando muita parte, assim, da minha parte financeira e de tempo mesmo, em investir em autoconhecimento, né? Então eu tô chegando à conclusão que pode ser um caminho, assim, né? Então lá de 2014 pra cá, vim cada vez me profissionalizando mais, e o Bruno também, para fazer essa transição, né? Que levou mais ou menos aí, então, uns 3 anos, né? Até se concretizar. E como é que foi a reação da família? Porque eu imagino que um filho bem estudado largar a carreira para seguir outro caminho já é difícil para a família aguentar, né? O tranco. Imagine 2. É verdade. Nossos pais, eles sempre nos incentivaram, assim, com as decisões e tal,
Mas para essa específica eu percebi, então, como fui o primeiro a dar o passo, foi até num jantar, né, que a gente tava ali em família. Pegaram no pé do Bruno lá. Você ficou só quietinho, né? Sim, porque eu não sabia também, assim, direito quando ele ia falar, né? E aí, Bruno? Quando eu contei, assim, meus pais deram uma assustada, assim, nossa, mas como que vai ser agora? Tipo, como que vai ser essa parte financeira também, né? Porque, ok, é uma carreira diferente, né? Quando eu tava no banco tinha um salário fixo e tal, mas aí aos poucos fui explicando para eles, né? Eles já até acompanhavam muito da nossa trajetória nesse lado mais do equilíbrio, do centramento, né? E aí, passado esse mês, esse susto inicial, assim, porque eu tomei a decisão e fui informar só, assim, né? E aí, eles foram compreendendo, coisa de uns 6 meses depois, meus pais vieram fazer o curso, né? Um dos cursos que a gente dá. Aí eu percebo que mudou bastante a percepção deles, né? Porque eles experienciaram, não só nosso trabalho, mas um pouco, né, da meditação em si. Então, acabou entrando na vida deles. Então, pelo fato da experiência, mudou também, né, a percepção deles. Então, um dos principais, a gente tem 2 focos. Um que é o do equilíbrio, da concentração, da alta performance, e tem um segundo que é o que a gente chama do propósito de vida, que foi justamente isso, assim, de, ok, estou na área financeira, tenho habilidade para isso, mas havia ali um desencaixe, algo que parece que estava faltando, assim. Sim. E à medida que a gente entrou para esse lado da meditação, é como se esse propósito viesse a estar encaixado, assim. Então, eu sinto que quando a gente entra para dar os cursos, e acho que isso que meus pais sentiram também, nossa, como vocês mudam a expressão, como muda tudo, assim. Então, isso chamou bastante a atenção deles também, e aí, hoje eles são nossos patrocinadores, aí, digamos. E há quanto tempo vocês resolveram, né, então, transformar esse gosto pela meditação em um modo de viver, né? Uma forma de viver, e fundaram os Gêmeos? Quanto tempo faz? A consultoria, ela tem agora cerca de 1 ano e meio, 1 ano ou 1 ano e meio, né? Formalmente tem 1 ano, que foi a partir da metade de 2016 que a gente começou a dar cursos, né? Mas antes, já trabalhando numa empresa, quando tanto eu saí do banco e o Bruno também, a gente foi para uma outra empresa e lá, trabalhando juntos, a gente começou a dar alguns cursos de meditação interna, mas ainda não como Gêmeos. E daí tem 1 ano que a gente abriu a consultoria, né? E está atendendo as pessoas agora. E, inclusive, um dos carros-chefes aí dos cursos é essa ajuda que vocês fazem a pessoas que também querem transformar a vida, querem mudar de carreira. Isso. Então, nós temos um programa que chama Programa Equilibre-se, que ele é de 7 semanas, onde tem um encontro por semana. Durante cada um dos encontros, a gente sempre percorre através da meditação e práticas de equilíbrio, de respiração, e juntamente nós ajudamos muito nessa parte da transição de carreira, do propósito de vida. Até por a gente ter passado por isso, diversos amigos nos procuram. Então, uma das principais frentes desse curso são algumas questões mesmo de o que você veio fazer aqui, como que você leva seu trabalho hoje? É um negócio mesmo que vem do coração? Você está lá mais por conta de dinheiro? O que é? Sem nenhum julgamento, nenhum problema. O que me motiva a levantar de manhã, né? Para sair da cama, o que eu vou fazer, assim, né? Meu coração bate por aquilo que eu faço. Então, são esses questionamentos que a gente leva para as pessoas, né? E dá um suporte. E quais outros cursos vocês oferecem aí, os Gêmeos oferecem? Então, tem uma outra área, assim, ela está bem voltada para a inteligência emocional. Então, como passamos por diversos percalços, aí, principalmente na área financeira, por muita pressão e tal, fomos fazendo alguns cursos nessa área da inteligência emocional. Então, tem uma técnica, né, que chama EFT, ou
Emotional Freedom Technique, que é tocando alguns pontos de acupuntura do corpo. Então a gente foca mais nesse programa no autoconhecimento e mesmo na liberação emocional. Então, digamos que você teve um trauma na infância ou algo agora que está pegando, que está muito difícil, através desse simples trabalho mesmo de equilíbrio, que depois a pessoa pode levar para ela mesma, assim, não precisa de um terapeuta, alguém trabalhando. É algo que você faz sozinho. Então, nós damos algumas formações também com essa técnica e algumas outras muito voltadas para a respiração. O Juliano tem formação nessa área de yoga, então... Sim. O trabalho é bem baseado na meditação e na presença, né? Quais os benefícios da meditação? Quais áreas do corpo e da atividade melhoram com a meditação? Olha, uma das coisas que até me ajudou muito, assim, foi a questão da ansiedade. Eu tive síndrome do pânico, né, que é uma crise de ansiedade. Então, ajuda muito na gestão em si da ansiedade, de você aprender a lidar com as suas emoções, que tipo de pensamentos que você tem, né? Então, a meditação ajuda a você ver pensamentos repetitivos e, a partir daí, você consegue tomar ações, né, em cima do que você está observando. E, além disso, fisicamente é comprovado que depois de 8 semanas o cérebro já começa a ter mudanças físicas mesmo com a meditação. Ah, é? Sim. Isso eu não sabia, não. Sim. Então hoje está muito na moda o mindfulness, né? Tem muitas empresas até dos Estados Unidos que estão utilizando. Que tipo de mudança no cérebro? Ele começa a soltar mais endorfina, coisas que até remédios de depressão ajudam, né, na ativação. A meditação faz isso de graça, né? Entendi. Vamos dizer assim. Então, é um exercício simples, né? Mas que requer, o diferencial é a disciplina em si. Hoje, com a correria do dia a dia, acaba que, então, você está no trabalho, está numa reunião, mas você está olhando o celular ou está pensando em casa, está sempre lá na frente, ou também remoendo alguma coisa que aconteceu lá atrás e não está no momento mais sagrado, digamos, que é o presente, né? Que é o agora, né? Então ela traz essa força, esse foco pro agora. Então bastante empresas estão começando a trazer isso mesmo, porque estão vendo a melhora na performance dos funcionários, né? Uma coisa até que a gente pergunta, né? Assim, por exemplo, a gente toma banho todo dia, escova os dentes, então para a parte física, né? Mas está usando muito mais a mente, então o que a gente pode fazer pela mente, né? E a meditação vem nessa parte da higienização mesmo mental, né? E vocês vão fazer agora, no próximo mês, né? Um curso em Salto. Isso, então às quintas-feiras, esse programa que eu comentei, o programa Equilibre-se, são 7 semanas, a partir do dia 3 de agosto, no Espairecer. Serão 7 encontros onde nós trabalharemos muito a meditação, exercícios de equilíbrio, de respiração e também do propósito de vida. E aí equilíbrio a gente procura ver todos os âmbitos, falando inclusive até de alimentação, da parte física também, a importância de se ter alguma prática regular, porque nós dizemos que a vida são vários pratos e a gente equilibra os pratos. Se tem algum que a gente deixa de lado, mais tarde... O exercício físico é muito importante? Tem seu grau, tem seu grau de importância. Porque é isso, né? Se a gente não está olhando cada um desses pratos, uma hora o corpo vai cobrar isso da gente, né? E a gente entra, então, como o Bruno comentou, daquela técnica que a gente chama de o EFT, como uma acupuntura, né, com as mãos, que ajuda na gestão das suas emoções, assim. Como eu posso liberar ansiedade, medo, raiva, através dessa técnica a gente passa e depois a pessoa acaba tendo um empoderamento, né, com isso. Isso, então, se vocês quiserem saber um pouco mais desse curso, como que funciona, pode entrar ou no nosso site, que é www.osgêmeos, que é OZZ Gêmeos,
Então esse os Esse também... ZZ tem a ver com o sobrenome de vocês, que é Mazo com dois Zs? Tem. Então, na adolescência, nossos amigos chamavam de gêmeos e de mazos, daí a gente acabou unindo aí os dois, no meio, começou numa brincadeira, mas a gente viu que foi pegando e aí... Ficou. Resolveu adotar. Então pode ser tanto pelo nosso site, osgêmeos.com, como também no Facebook a mesma página, Os Gêmeos. Então lá tem certinho a ficha de inscrição, os valores. Se vocês quiserem pegar também nossos celulares lá, tanto no site quanto na página do Facebook. Falar direto com a gente. Então, além desse treinamento, que é o mais longo que nós temos alguns workshops mais curtos para ensinar a importância da meditação, coisas mais rápidas. É um workshop de um dia, de 2 horas, né, de duração. Então você já sai com algumas técnicas para ir praticando no seu dia a dia já. E temos também os atendimentos individuais para quem está querendo trazer uma coisa mais específica, seja para aprender a meditação ou para alguma questão da inteligência emocional também. Então, estamos cada vez nos especializando mais nessa área das emoções também. Muito bom, um belo trabalho que vocês realizam, viu? Obrigado. Eu vou pedir para que vocês deixem um convite aqui para o nosso público, um convite à meditação, antes da gente encerrar aqui. Legal. Então, nós costumamos falar muito nos cursos, né? Um pouco disso que o Juliano estava falando, assim, de você toma banho todos os dias, você escova os dentes todos os dias, e o que você faz para a higiene da sua mente? Então, o convite aqui nos próximos 21 dias, nas próximas 3 semanas, que você pare um instantezinho só. Pode ser de 1 a 5 minutos, Isso. né, a gente comenta. De 1 a 5 minutos, então, no dia, para você estar com você mesmo, silenciar, e não tem regra. A meditação tem muitos estilos, mas não tem uma regra. Então, fazer 1 minutinho de silêncio por 21 dias, que é o período que nós trocamos as células do corpo, então é muito indicado para, nesse período, a gente conseguir conciliar um novo hábito. Então, fazemos esse convite para vocês e também venham conhecer nosso trabalho. Ok. Obrigada, Bruno. Obrigada, Juliano, pela presença de vocês aqui no Lado a Lado. Continuem esse lindo trabalho aí, levando as pessoas para o equilíbrio, para o autoconhecimento. Parabéns, viu? Obrigado. Nós que agradecemos e parabéns também pelo seu trabalho. Obrigada. E obrigada a você que nos acompanha aqui pelo YouTube ou pela ITV, canal 24 da NET. Olha, eu vou ficar 2 semanas de férias, mas eu volto já já, tá bom? Daqui a pouquinho a gente se vê. Fica com Deus, beijo no coração e até lá.